1 Coríntios capítulo 13, e não vai ser celebrado um casamento aqui, mas é esse texto que a gente vai ler. A gente tem aqui diante de nós hoje uma mesa com alguns elementos, e essa mesa tem um significado muito cabal, digamos assim, na nossa vida cristã. E antes da gente participar dessa mesa, da qual eu vou ter o privilégio de participar pela primeira vez ministrando, eu gostaria de preparar os nossos corações para a participação da mesa. E o texto diz o seguinte: passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que soa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Até aqui, feche teus olhos. Gostaria de orar mais uma vez. Senhor Deus Pai, a minha oração agora é que a ministração do Teu Espírito Santo venha através da reflexão da Tua Palavra aos nossos corações, Deus. Que o Senhor fale a cada um de nós essa manhã, como já tem falado no decorrer desse culto. Mas através da Tua Palavra, Deus, que a gente consiga Te conhecer e conhecer um pouco mais da Tua vontade para as nossas vidas. Assim como a gente acabou de ler, nós somos seres limitados e conhecemos as coisas em parte. Mas o Senhor é aquele que nos conhece plenamente. E porque nos conhece plenamente, tem todas as condições de nos orientar. E nos oriente, Pai, através da Tua Palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês pelo menos duas realidades que enchem o meu coração de tristeza quando eu olho para o nosso mundo. Dois cenários tristes, né, que nós encontramos. E são tristes por dois motivos. Primeiro, pela constatação de que realmente esses cenários existem. E são tristes pelo fato de que eu também contribuo para o estabelecimento disso que eu vou falar a vocês. O primeiro cenário triste que eu gostaria de compartilhar é o seguinte: nós vivemos
numa sociedade extremamente injusta. Extremamente injusta. Seja dentro dos tribunais, quando aqueles com mais poder aquisitivo são julgados, e a forma como eles são julgados, seja quando a gente olha para as nossas cidades e para a vulnerabilidade que há no meio das nossas cidades, a injustiça que a gente encontra na distribuição da renda, por exemplo, as pessoas que sentem falta de coisas que a gente nunca sentiu, as pessoas que são tratadas com preconceito, sem dignidade, sem respeito. Isso não é justo. Isso não é justo. Quando a gente olha também para as pessoas que nos governam e a forma que essas pessoas utilizam o dinheiro que a gente contribui através dos nossos impostos, a gente vai constatar também que nós não vivemos numa sociedade justa. Não é justo o que essas pessoas fazem com o nosso dinheiro. Não é justo. Não é justo o nosso país financiar grandes obras bilionárias em países amigos, quando dentro do nosso próprio país alguns serviços públicos são jogados às traças. É só olhar para as regiões mais pobres do nosso país e ver como é que está a saúde, por exemplo, dessas regiões. Não são poucas as reportagens que a gente vê na televisão de hospitais em situações precárias. Pessoas jogadas nos corredores, esperando morrer, para ser enterrada, sabe lá de qual forma. Sem falar no sistema carcerário desse país, pessoas que são jogadas também dentro de salas quadradas, se esperando elas se matarem, para diminuir a quantidade de pessoas ali dentro. Não é justo. Essas coisas enchem o nosso coração de tristeza. E uma segunda realidade que também enche o meu coração de tristeza é que, além de a gente viver num país, num mundo, isso não é privilégio somente do nosso país, extremamente injusto, a gente vive num mundo extremamente hipócrita. Ao mesmo tempo que a gente tem uma facilidade muito grande de identificar as injustiças aí fora, a gente tem uma dificuldade muito grande de identificar as injustiças que há no nosso coração. Eu assisti um vídeo essa semana que me chocou, assim, um vídeo daqueles que são compartilhados em redes sociais. Dizia a legenda que aconteceu no Nordeste do Brasil, um sujeito que foi assaltar uma senhora, e aí ele foi interceptado pela polícia, que trocou tiros com esse sujeito, ele foi baleado, e aí uma pessoa ali, daqueles vídeos amadores, sabe, filmando a cena, e aí ele foi baleado, caiu no chão, sangue por todo o corpo dele, vomitando sangue, quase morrendo, e diz a legenda que ele morreu. Mas o que me chamou a atenção foi o áudio do vídeo, de pessoas em volta, apontando o dedo para aquele sujeito, falando, tá vendo? Merece, você vai morrer, você vai para o inferno, e tudo mais. E aquele sujeito vomitando sangue, e possivelmente ele morreu. Mas me chocou pelo fato de que como as pessoas têm facilidade de julgar a outra pessoa e estabelecer um veredito em cima das atitudes de outras pessoas.
E o ser humano tem muita facilidade para fazer isso, para apontar o dedo para o erro do outro e para julgar o outro. Nós somos seres assim, que busca fazer, talvez não justiça com as nossas próprias mãos, mas justiça com a nossa consciência. E julga as atitudes dos outros, com muita facilidade. E não julga as próprias atitudes. E aqui eu estou falando, por exemplo, de um sujeito que sai lá na Avenida Paulista e levanta um cartaz contra a corrupção no Brasil, só que no outro dia, quando ele é pego por um policial rodoviário, por exemplo, fazendo alguma coisa fora da lei, esse mesmo sujeito que levanta um cartaz contra a corrupção oferece uma graninha para o policial. E aqui eu estou falando do mesmo sujeito que posta na internet a sua insatisfação e a sua revolta contra as injustiças desse país, mas pega um monte de material do lugar onde ele trabalha e leva para casa. E aí a gente vive nessa sociedade extremamente hipócrita. E aí eu olho para essa triste realidade e a conclusão que eu chego é a seguinte: a gente não entendeu nada da mensagem de Cristo. O ser humano, ele não entendeu absolutamente nada daquilo que Cristo veio pregar. O ser humano não entendeu absolutamente nada dos valores do reino de Deus. Porque isso é muito forte na nossa sociedade. Cristo veio, irmão, irmã. A gente conhece a história. Andou no meio de nós e ele anunciava uma mensagem, e nessa mensagem continha valores de um reino, de um outro reino. E quase todas as mensagens de Cristo, a gente pode identificar esses valores desse reino. E Jesus contou várias histórias para tentar mostrar quais são esses valores. E aquilo que Cristo veio fazer foi mostrar uma outra maneira de viver, uma outra forma de lidar com a vida. E ele contou algumas histórias que não tem a ver com justiça própria e o estabelecimento de direitos, mas tem a ver com uma outra coisa. Você conhece a história, lembra daquela parábola dos trabalhadores da vinha? Está lá em Mateus capítulo 20. Conhece essa história? Tinha o dono de uma vinha, ele precisava de trabalhadores. E aí numa praça lá, onde havia pessoas talvez procurando trabalho, igual a que existe aqui em São Paulo, lá no centro. Como é que chama aquela rua? Barão de Itapetininga, já foi nessa rua? Tem um monte de gente procurando emprego lá, ó. Fica uns carinha com uns cartazes no corpo inteiro, cheio de oferta, e 50 pessoas em volta dele procurando. E aí o sujeito foi lá nessa praça que tinha um monte de gente procurando emprego e falou: estou precisando de gente para trabalhar. Foi lá às 7 horas da manhã, por exemplo. Pegou um pessoal, vamos trabalhar. E aí chegou lá no trabalho, precisava de mais gente, voltou lá para a praça. 9 horas da manhã. Vamos lá, precisa de mais gente para trabalhar. O pessoal foi trabalhar, precisava de mais gente, voltou lá na hora do almoço. Pegou mais algumas pessoas para trabalhar. Precisava de mais gente, voltou lá quase no final da tarde. Pegou mais pessoas para trabalhar na vinha. Terminou o dia, chegou a hora do pagamento. Todos ali esperando o pagamento pelo dia de trabalho. E aí o sujeito que estava fazendo os pagamentos chamou aqueles que aqueles que foram chamados no final da tarde para o pagamento. E aí vamos supor que lá o senhor pagou para aquelas pessoas lá R$100. Está aqui o pagamento pelo dia do trabalho. Agora, aqueles que foram chamados 7 horas da manhã, vendo
que os que foram chamados no final da tarde, eles ganharam R$100, eles pensaram, pô, se esses caras que foram chamados 5 horas da tarde, eles ganharam R$100, eu vou ganhar um dinheiro bom aqui hoje. Não é? E aí chamaram os que foram convocados na hora do almoço, pagamento, R$100. Chamaram os que foram convocados no meio da manhã, R$100. E chamaram os que foram convocados às 7 horas da manhã, R$100. Não é justo. Ou é? Não é justo. E eles reclamaram, como? Não é justo. Essa mensagem de Cristo não é justa. Mas quem foi que disse que Cristo estava falando de justiça aqui? Quem foi que disse? Há uma outra história que você conhece, do filho pródigo. Conhece, né? 2 filhos, filho mais velho, filho mais novo. O mais novo sempre, né, mais... Não vou falar aqui, porque senão tem alguns filhos mais novos aqui que não vão gostar de mim. Mas o filho mais novo, querendo curtir a vida, chegou para o pai, pai, me dá a minha parte da herança aí. E esse lance de dar a minha parte da herança é o seguinte, pai, para mim você morreu e já passa aqui o que me cabe. Foi isso que ele falou. E o pai fez isso, deu a parte do filho na herança, esse filho saiu pelo mundo afora, gastou esse dinheiro, curtiu a vida, e a história você conhece. E aí ele cai em si e volta. Só que no que ele volta, o pai faz aquela festa e tudo mais, só que há o filho que ficou. E aí o filho que ficou, olhando para essa situação, a conclusão que ele chega é o seguinte, não é justo. Não é justo. Eu fiquei o tempo todo aqui trabalhando para o Senhor e você nunca fez uma macarronada para mim, né? E esse aí já chega, o Senhor faz um churrascão e tal. Não é? Não foi isso que aconteceu? Não é justo. Mas quem disse que Jesus estava querendo falar de justiça aqui? E há uma outra história que você conhece, essa não é uma parábola, aconteceu mesmo. João capítulo 8, a experiência da mulher adúltera. Conhece a história? Uma mulher adúltera e os julgadores ali em volta dela, querendo apedrejar aquela mulher. E aí Jesus chega, e aí Jesus é colocado em prova. E aí Jesus, na nossa lei, a justiça que deve ser feita aqui é o seguinte, a gente deve apedrejar essa mulher. Para a gente ser justo, a gente precisa apedrejar ela, porque é isso que está escrito na lei. E aí Jesus pensa, a palavra diz que ele escreve algumas coisas no chão que a gente nunca vai saber o que é, talvez vá quando a gente perguntar para ele. Alguns dizem que Jesus começa a escrever alguns pecados ali, mas a gente não... são suposições. Mas o fato é que Jesus olha para aquelas pessoas que querem fazer justiça ali e fala o seguinte, aquele que não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Irmãos e irmãs, a mensagem de Jesus Cristo, aquilo que ele pregou em todo tempo, e que parece que a gente não entendeu, não tem nada a ver com justiça, e com estabelecimento de justiça. A mensagem que Cristo pregou tem a ver com amor. Amor. E se a gente quer obedecer alguma coisa, Cristo nos deixou um grande mandamento. Se a gente tem essa ânsia de obedecer algum mandamento. E o grande mandamento, a grande lei que Cristo nos deixou, ela está lá em Mateus 22. Qual que é o grande mandamento, irmão? Ame o seu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo
como você se ama. Você que é todo egoísta e que é todo cheio de si, esse seu amor que você tem por você, essa sua vontade de realizar os desejos do teu coração, essa sua mesma vontade, você tem que ter em favor do próximo. Essa é a grande lei. Se você deseja obedecer alguma lei, que você obedeça a essa. A mensagem do amor. Que não tem a ver com justiça. Tem a ver com outras coisas. Tem a ver com valores do reino. E o texto que a gente leu, irmãos, fala de amor. Quase todo ele. E o amor como uma nova maneira de se viver. O amor não é fazer contas daquilo que é justo e daquilo que é injusto. O que é o amor, de acordo com esse texto que a gente leu? O que a gente pode conceituar do amor? O texto começa primeiro falando aquilo que não é o amor. O texto começa falando o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, eu posso fazer isso sem amor. Então, amor não é apenas falar. E aí o texto continua: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento, e tiver fé e tudo mais, eu posso ter tudo isso sem amor. Então, amor não é apenas saber. E o texto continua: ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, eu posso fazer isso sem amor. E aí tem muita gente que fala que amor é ação, não é? Amor não é sentimento, amor é uma atitude. Mas eu posso ter atitude sem amor também. Porque eu posso vender tudo aquilo que eu tenho e dar aos pobres e fazer isso sem amor. Então amor não é apenas ação. E aí o texto continua: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, eu posso fazer isso sem amor. Então amor não é apenas doação e nem apenas autodoação. Eu posso falar sobre as coisas a respeito do amor. Eu posso saber tudo sobre o amor e sobre o reino de Deus. Eu posso fazer coisas maravilhosas na direção do próximo, inclusive vender tudo aquilo que eu tenho. Eu posso me doar, eu posso morrer, mas ainda assim fazer tudo isso sem amor. Então, amor é muito mais uma questão de motivação do que uma questão de ação. Então, o que é o amor? O amor pode ser falar. O amor pode ser saber. O amor pode ser agir. O amor pode ser uma doação. O amor pode e deve ser uma autodoação. Mas ele deve ser tudo isso, com a motivação no nosso coração na direção do próximo, na direção do outro, na direção do coletivo. São esses os valores do reino de Deus. É isso que Cristo veio fazer. É isso que Cristo veio nos mostrar. É essa a justiça que Cristo veio pregar, a justiça que é estabelecida pelo amor e não pela lei. Por isso que o amor, ele não procura os teus próprios interesses, como a gente leu no texto. E como que eu faço isso? Eu não gosto muito de receitas, mas esse texto que a gente leu, existem várias receitas práticas para a gente fazer tudo isso. Como é que eu faço isso? Paciência, bondade, verdade, sofrimento, suporte, esperança e várias outras coisas que a gente leu nesse texto. São dicas que a gente tem
para viver esses valores que Cristo veio pregar, para viver de acordo com o amor e não de acordo com a justiça. E aí o texto continua, no seu finalzinho, o texto nos revela a nossa incapacidade em relação à vida. E de fato nós somos seres muito limitados em relação à nossa própria vida. A gente enche o nosso coração e enche o nosso ímpeto para julgar as coisas e as pessoas, mas o fato é que nós somos incapazes para saber qual que é do nosso futuro. O que a gente olha é um espelho, e não sei se você sabe, o espelho antigamente não é o espelho que a gente tem hoje, que a gente vê o nosso reflexo perfeitamente. O espelho que existia antigamente era um espelho que via alguma coisa parecida com você ali naquele material. E a nossa vida é esse espelho que a gente não consegue enxergar direito. E a gente precisa de orientação. A gente precisa de ajuda para viver. E a ajuda que nós temos, Cristo nos dá. E a ajuda que nós temos, Cristo já nos deu, através da mensagem que pregou. Só que às vezes a gente não entende. Às vezes a gente não entende, a gente continua querendo viver através do estabelecimento de justiça. E aí Cristo chega para nós e fala o seguinte: quem é que está falando de justiça? Eu estou falando de amor. Quem é que está falando aqui na relação de mérito e demérito? Eu estou falando de amor. Quem é que está falando aqui na relação causa-consequência? Eu estou falando de amor. E a justiça que eu deixo é a justiça em amor. E Cristo não só pregou isso, não só falou isso, mas como provou isso tudo. Cristo provou. Sujeito simples, nasceu de uma forma simples, só fez coisas boas, ajudava as pessoas, restaurava a dignidade das pessoas, repartia e, quando não era possível, fazia milagres para repartir o pão para as pessoas. Pregava uma mensagem de amor, de esperança, de bondade, para a alegria do coração das pessoas. Só fez coisas boas e foi julgado. Foi julgado e foi condenado. E condenado à morte. E aí eu te pergunto, é justo isso? Foi justo a condenação de Cristo? Mas quem é que está falando de justiça aqui? A gente está falando de amor. E Cristo morreu não para estabelecer justiça, porque de justiça isso não tinha nada. Cristo morreu para provar o amor. Para provar o amor. E para mostrar como que a gente deve viver. É dessa forma aqui, ó. Morrendo pelos outros. E essa mesa aqui representa isso. Representa esse gesto. E não somente esse gesto, essa nova maneira de viver através do amor. Quando a gente come do pão e bebe do cálice, a gente não está fazendo isso porque isso faz parte de um programa religioso da nossa igreja. Quando a gente faz isso, a gente entende
aquilo que Cristo fez por nós. E quando a gente participa da mesa, a gente participa dessa nova maneira que Cristo nos deixou para viver. Que não tem a ver com justiça, mas tem a ver com amor. E o texto do Paulo termina dizendo o seguinte: agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. E essa mesa aqui representa exatamente isso. A fé que a gente deve ter no coração, de tudo isso que aconteceu. A gente não estava lá, a gente não viu. A gente lê. Só que a gente acredita quando lê pela fé. E o desafio de Cristo é: participa dessa mesa e se lembre daquilo que eu fiz. E a gente se lembra pela fé. E aí Cristo diz o seguinte: participa dessa mesa até que eu venha. E isso enche o nosso coração de esperança. E essa mesa aqui representa o amor. E essa nova maneira de viver.